Se os dados que revelaram o contrato de 129 milhões são ilícitos, a esposa de Alexandre de Moraes nunca poderá ser investigada. E a decisão foi tomada pelo próprio marido. A pergunta que ninguém está fazendo é: isso é proteção jurídica ou blindagem familiar, usando o manto da Constituição? Existe um ponto técnico nessa decisão que passa despercebido pela maioria. E é exatamente esse ponto que muda tudo. Precisamos falar sobre isso agora. Sabe quando você tem uma boa intenção de ajudar, mas você acaba atrapalhando? É sobre isso. É preciso entender primeiro o que realmente aconteceu antes de qualquer análise jurídica. Agentes da Receita Federal identificaram um contrato de 129 milhões de reais. Esse contrato envolvia o escritório da esposa de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com o Banco Master, instituição que, segundo investigações, teria aplicado um golpe de 12 bilhões de reais no Banco Público BRB. Até aqui, estamos falando de uma transação suspeita identificada por servidores públicos no exercício de sua função. Parece simples, parece óbvio, mas aí começa o ponto mais delicado dessa história. Nesse sentido, é fundamental compreender o que a lei estabelece sobre provas no processo penal. Por exemplo, o artigo 157 do Código de Processo Penal, o Decreto-Lei número 3.689 de 1941, é direto e objetivo. O texto da lei diz o seguinte: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Ou seja, em linguagem simples, se uma prova ela foi obtida de forma errada, de forma irregular, de forma ilegal, ela não pode ser usada. Ela precisa ser retirada do processo. Ela simplesmente não existe para o direito. Ou seja, esses servidores públicos da Receita Federal que descobriram esse contrato da esposa do Alexandre de Moraes com o Banco Master, talvez eles tinham a intenção de ajudar, mas eles acabaram prejudicando o processo, porque essas informações no processo jurídico, elas são consideradas ilegais. Por mais que seja um absurdo, essas provas elas se tornam ilegais e daqui para frente elas não têm validade. Segundo a lei, no parágrafo 1º desse mesmo artigo do Código de Processo Penal, ainda há uma extensão desse princípio. O texto diz: são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Isso é o que a doutrina chama de teoria dos frutos da árvore envenenada, originada do direito norte-americano, incorporada ao sistema brasileiro. Se a árvore está envenenada, tudo que ela produz também está envenenada. Se a prova original é ilícita, tudo que vier dela depois, ou seja, toda investigação que derivar dali, também será considerada ilícita. Para entender a profundidade dessa decisão, é preciso separar as duas linhas de argumentação que foram utilizadas, porque não foi apenas um fundamento, foram dois. E essa combinação é o que torna o caso juridicamente tão relevante e tão delicado. O primeiro fundamento é a questão da finalidade. A decisão sustenta que os agentes da Receita Federal acessaram os dados não para fins tributários legítimos, mas para produzir suspeitas artificiais. Em linguagem simples, a alegação é que o objetivo não era fiscalizar, era criar um escândalo. Isso, se comprovado, transforma o ato de acesso em um ato ilícito pela própria intenção. E quando o ato é ilícito pela intenção, os dados obtidos por ele também ficam comprometidos juridicamente. O segundo fundamento é ainda mais técnico e igualmente relevante. A alegação é que os agentes da Receita Federal acessaram os dados sem instaurar um procedimento formal. Isso importa porque a legislação tributária exige que o acesso a dados sigilosos sejam feito dentro de uma estrutura procedimental. Não basta ter acesso ao sistema, é preciso que haja um processo administrativo ou fiscal formalmente aberto, registrado, documentado. E ainda tem um ponto mais sensível. A própria Receita Federal, em comunicado posterior, admitiu que houve quebra de sigilo fiscal, sem procedimento formal exigido. Isso é uma confissão institucional, e essa confissão serve de base para sustentar juridicamente a tese de que o acesso foi irregular, porque automaticamente contamina os dados e o retira do universo de provas utilizáveis. E quase ninguém está discutindo as consequências práticas disso. Se os dados são ilícitos e os derivados também são ilícitos, isso significa que qualquer investigação que tenha partido desse processo, que se fundamenta nessa descoberta, está juridicamente comprometido desde a origem. No entanto, transcende o debate técnico e jurídico, e que precisa ser analisada com a mesma seriedade. Quando o magistrado torna uma decisão que beneficia diretamente um membro de sua própria família, existe um princípio processual fundamental que entra em colisão com essa atuação. Sobre isso, o Código de Processo Civil
A Lei número 13.105 de 2015, no seu artigo 144, estabelece os casos em que o juiz está impedido de exercer suas funções. Entre eles, o quarto inciso é direto. O juiz está impedido quando for parte ou quando cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, for parte interveniente no processo. Em linguagem simples, se um familiar é parte interessada, o juiz não pode julgar. Também há um boato sobre um plano de vingança. E sobre isso, há uma segunda camada nessa história, que foi revelada não por adversários, mas pelos próprios aliados do ministro em questão. E essa camada é possivelmente ainda mais preocupante do ponto de vista institucional do que a discussão técnica sobre a licitude das provas. Colunas especializadas em cobertura do Poder Judiciário publicaram, com base em fontes próximas ao ministro, que ele estaria, segundo essas fontes, com sangue nos olhos para descobrir quem organizou o acesso aos dados de sua família. Não se fala em investigar crimes. Não se fala em apurar responsabilidades. Fala-se em ir para cima de quem organizou uma, nas palavras relatadas, pancadaria contra a corte. Aqui chegamos a um ponto em que é preciso olhar para frente, não apenas para o que aconteceu, mas para o que pode acontecer. E aqui a análise jurídica encontra a análise institucional, em um terreno que ainda não tem resposta definitiva. O cenário futuro mais provável, dado o que foi construído juridicamente, é o seguinte: qualquer tentativa de investigar o contrato de 129 milhões a partir dos dados já descobertos vai esbarrar na classificação de ilicitude. A defesa agora tem um argumento jurídico sólido, ancorado no artigo 157 do CPP e no artigo 5º da Constituição, para pedir o trancamento de qualquer investigação que use esses dados como ponto de partida. Nesse sentido, existe um cenário alternativo que não pode ser descartado. É possível que algum órgão de controle externo, como o Conselho Nacional de Justiça ou o próprio Ministério Público, encontre uma fonte independente de acesso às mesmas informações. Se uma investigação completamente separada, sem qualquer contato com os dados já classificados como ilícito, chegar às mesmas conclusões sobre o contrato, a teoria dos frutos da árvore envenenada não poderá ser aplicada, porque a fonte será independente. Isso é previsto no parágrafo 2º do artigo 157 do Código de Processo Penal. Em linguagem simples, se você chegar ao mesmo lugar por um outro caminho, sem usar a prova contaminada, essa prova é válida. O que está acontecendo em julgamento é a credibilidade do sistema como um todo. Essa questão, essa pergunta, não se resolve em um único vídeo. Não se resolve em uma única decisão. Ela se resolve ao longo do tempo com cada decisão que as instituições tomam ou deixam de tomar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e até o próximo.